Hoje é dia dos pais, eu fiquei sabendo disso recentemente, negócio de dia dos pais, dia das mães, dia não sei quem. Para mim, todo dia é dia do pai, todo dia é dia da mãe, todo dia é dia de Jesus, todo dia é dia de evangelismo, todo dia é dia de tudo. Todos os dias são dias que Deus nos dá para nós realizarmos o que Ele nos manda fazer, ou pelo menos tentarmos fazer, sem atrapalhar o que o Espírito Santo está colocando no nosso coração. Essa é que é a verdade. Nós sempre temos uma coisa para fazer e às vezes sempre atrapalhamos o que Deus quer fazer, porque às vezes nós temos coisas melhores do que Deus, a gente acha que faz as coisas melhor do que o que Deus quer que a gente faz. A verdade é que meditar sobre Jesus, Jesus quer que a gente faça alguma coisa sem pressa e sem pausa, como diz o meu amigo Nilson Dantas. Não pode parar, não se deve parar. Agora, correr demais o tempo, nosso tempo na matéria, ele é sempre arriscado, né? Você tem que fazer no tempo de Deus, mas nunca parar de fazer. Eu estava lendo sobre a vida de Abraão e meditando sobre aquele indivíduo que vivia numa época difícil. Deus um dia entende de falar com ele. E Deus conversa com Abraão. E Abraão escuta aquela voz. Isso está a partir do capítulo 12 de Gênesis. Ele ouve e entende que é Deus, porque Deus disse: eu sou Deus. Todo-poderoso, essa é a voz de Deus, eu sou Deus todo-poderoso. Então Abraão conhecia essa voz do Deus todo-poderoso que fez os céus e a terra. E Deus então manda que ele saia da sua terra, da sua parentela, do meio do seu povo, do ambiente, do aconchego, saia da sua zona de conforto e vai para um lugar que eu te mostrarei. Se Deus tivesse aberto um mapa e mostrado para ele: ó, aqui, você vai por essa estrada aqui é difícil, então você curva, vai pelo outro lado, até você chegar, eu quero que você chegue neste lugar, é aqui que eu vou te abençoar. Deus não mostrou um mapa para ele, Deus não disse para ele exatamente o lugar que Deus queria que ele fosse. Deus, um lugar que eu te mostrarei. E ele creu. Irmãos, a minha colocação está exatamente sobre essa palavra, sobre essa situação em que o indivíduo recebe quando escuta Deus de verdade, crê nele. Nem sempre nós acreditamos em Deus, porque você não está vendo ele. Você acredita na pessoa que ele confronta olho no olho e te fala uma coisa com voz forte, e se for gritando ainda, você acredita mais ainda? Só que Deus não fala assim, Deus não te dá grito, Deus não fala dessa forma. Deus falou com Abraão suavemente, e Abraão entendeu que aquela voz diferenciada era do Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Ele creu. Então começa, antes de tudo, você precisa crer. Antes de tudo, eu tenho que crer na voz do Espírito Santo falada dentro de mim. Está na igreja, pastoreando a igreja, abriu um projeto missionário, é por causa disso. Porque é tão difícil você fazer as coisas sobre um aspecto de subjetividade, tem nada concreto, porque fé é subjetivo, crer é subjetivo. Você, analisando a Bíblia de capa a capa, eu vi que ali tudo é subjetivo. A Bíblia é um livro escrito por fé, não materializa nada. O que materializa na Bíblia é a ação dos homens, aquilo que os homens praticaram, que a Bíblia relata como história. Mas as promessas da Bíblia, todas elas são promessas subjetivas, de coisa futura.
Então, primeiro, quando você sabe que Deus fala com você, hoje Deus fala, meus irmãos, por diversas formas. A forma que Deus falou com ele, diz que uma forma pessoal, diz que o anjo do Senhor, quando a Bíblia cita o anjo do Senhor, meus irmãos, fala de Jesus Cristo atuando naquele tempo, fora da carne, fora da matéria. Toda vez que você ler a Bíblia, ela dizer, o anjo do Senhor apareceu, esse anjo é Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que Deus enviou, que nasceu de uma virgem depois. Mas nós, como somos muito incrédulos, muito complicados, Deus entendeu de Jesus nascer na matéria e se formar matéria, como nós somos hoje, para falar olho no olho e a voz dele ser audível, para nós acreditarmos. Então nós temos hoje a história de Jesus, narrada nos 4 evangelhos. Nós temos, quem estuda a Bíblia, tem a história de Jesus narrada no Antigo Testamento, de Gênesis, do capítulo 1 de Gênesis até o Apocalipse. Você encontra Jesus aparecendo em todas essas páginas, e você encontra Jesus nas profecias. Então, Jesus está pontuado na história do Antigo e do Novo Testamento, em todos os lugares. Agora não há por que não acreditar nele. E quando o Espírito Santo fala o que Jesus mandou fazer no nosso coração, a única saída que nós temos é obedecer. Deus falou a esse homem e ele creu na voz de Deus. Mas tem uma história mais na frente, irmãos queridos, que acontece com ele, que eu fico pensando que ela não é só para Abraão, não, é para mim e para você. O chamado que está registrado no capítulo 12, por exemplo, eu até quero ler, até só uns versículos poucos, que diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Essa palavra está grafada e com exclamação no seu final. Sê tu uma bênção. Não foi um pedido, foi uma ordem. E aí eu fico pensando, como que eu vou? De que forma que eu posso ser bênção para as pessoas? Ele disse que ele seria um pai de muitas nações, muitos reis, e faria dele uma grande nação. Mas sê tu uma bênção. A primeira coisa que encontrei na vida de Abraão, é que para ele ser uma bênção, ele tinha que acreditar por fé em Jesus Cristo. Em Deus, na voz de Deus, na voz do anjo do Senhor que ia aparecer a ele. Então ele precisava acreditar. Ô irmãos, a crença mediana, a crença com dúvida, fé com dúvida é uma tragédia. Não funciona, não dá fruto, não avança, não vai a lugar nenhum. Quando você ora com uma certa insegurança de dúvida, tua oração fica por aqui mesmo. Quando você coloca uma coisa diante de Deus para fazer e faz com insegurança, confiando nos homens, você não dá certo. Você não vai ser vitorioso. Porque é só Ele. Deus lhe conhece, conhece o seu coração, conhece a sua voz, conhece as palavras que nasce dentro de você. Deus sabe dos seus sentimentos. E Deus vai atender. Quando você crê verdadeiramente nele. Às vezes você crê em Deus, mas está no meio de quem não crê. Aí fica também difícil, porque não há cooperação. Eu me lembro de uma vez que Jesus foi orar para ressuscitar uma menina, que ele chegou na casa e todo mundo zombou dele, alguns sorriram dele, porque ele disse que a menina não estava morta, ela dorme. Ele disse, ele não sabe de nada. Aí Jesus tira os incrédulos todinho da área e entra no quarto só com os pais da menina e os discípulos que estavam com ele.
Porque estar no meio de incrédulo é um problema. Porque ele não ajuda e ainda atrapalha. Deus quer que você acredite tanto nele, que se o seu ambiente não é de fé, você fique no seu quarto, e onde ele vê e ouve secretamente a oração do seu coração e realiza aquilo que precisa ser realizado, que você está pedindo. Crer verdadeiramente. Quem crê verdadeiramente em Deus se torna uma bênção para a sua casa, para a sua vida, para as pessoas e para a cidade, para o país. Então, Abraão creu e foi realmente uma enorme bênção. Eu venho pensando nisso e contei isso para o Nilson. Olha, Nilson, sabe? Eu fico pensando, isso me queima por dentro aqui, ó. Se tu uma bênção, abençoa as pessoas, abençoa quem quer que seja, abençoa os bons e os maus, abençoa. Eu fico vendo ali quando Paulo, olha, Paulo não era flor que se cheirava, sabe? Ele escreve, quando ele escreve aos Romanos, lá no finalzinho, ele diz assim: se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber, se tiver fome, dá-lhe de comer. Inimigo é o cara que quer ver o seu fracasso, quer ver você no chão, quer ver você debaixo dos pés. O inimigo é um sujeito que não lhe quer bem. Mas Paulo diz que é para dar comida e dar água para esse miserável. Então o sujeito muda muito. Quando o sujeito acredita em Deus, ele muda muito. Quando você crê verdadeiramente em Deus, você deixa de ser todos os lados bons, todos os lados puros, porque ninguém... Muito obrigado, pastor Helmut. Todas as pessoas, irmãos, todas as pessoas nascem na carne, nascem de uma situação de pecado, mas nascem com a situação ainda de Deus. O Evangelho depura esse indivíduo e aflora nele tudo que é bom. O Evangelho é o espaço da perfeição, a luz da perfeição que nasce no indivíduo quando crê verdadeiramente em Deus. Então o Evangelho, ao mesmo tempo que ele aflora no indivíduo as coisas boas que existem nesse indivíduo, de tendência, de índole boa, ele aniquila e tenta destruir, e pelo menos ele apaga, ele mortifica todas as índoles perversas desse indivíduo, porque você tem boas e coisas ruins em você. Na hora que você é pisado, é massacrado, é provado, você é capaz de explodir, fazer coisas terríveis que você não faria normalmente. Mas o Evangelho dá uma outra situação. Ele faz você suportar, aturar, compadecer-se. Às vezes faz com que você se refugie, saia de perto para o seu velho homem maligno não aparecer. Porque o Evangelho, ele conserta, ele aperfeiçoa, ele muda a vida das pessoas. Quando Deus fala com Abraão e ele acredita que foi Deus que falou com ele, então ele começa a obedecer, teve algumas coisas ruins na caminhada dele. Por exemplo, Deus disse para ele sair da parentela, ele leva alguém com ele, para atrapalhar. Nós conhecemos a história de Ló. Ló era uma encrenca, um sobrinho encrencado. O pai de Ló, se você for ver, realmente não tinha de onde sair um Ló muito legal, sabe? Aquele sujeito era ruim que chegava. Então, ele leva Ló com ele. Quer dizer, a gente nunca é perfeito, né? Você não consegue, você obedece, mas não sabe tudo. Eu digo, sabedoria só o Espírito Santo dá. Inteligência e conhecimento você adquire. Você tem inteligência, você adquire conhecimento. Mas a sabedoria só de Deus, você só alcança pelo Espírito Santo. E se Abraão buscasse mais, se eu me der sabedoria, não levava Ló com ele. Mas aí, deixa isso para lá.
E vamos falar do que é bom, né? Porque a gente, como é ruim, fica lembrando do lado ruim, né, também. Esse camarada, ele aguenta Deus, ele escuta Deus, e Deus fala, ser tua bênção, farei de ti, e etc, 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 etc. Ele teve outro lance ruim, que foi ir ao Egito. Toda pessoa que vai ao Egito, realmente vai comer magro depois, né? Não tem problema. Você quer se dar mal? Vá ao Egito. Vá para o Egito. Porque depois você volta chorando, trazendo cada carga lá terrível que você não gostaria. Então, Deus vai fazendo promessas. Dessa história do Egito, ele passou uma temporada sofrendo. Mas ele nunca deixou de acreditar. A crença dele em Deus sempre foi genuína. Ele não duvidou que Deus estava com ele. Mesmo no Egito, mesmo criando jeitos dele para se safar dos perversos. Ele sabia que foi Deus, porque você, lendo a Bíblia, você vê que Abraão nunca cogitou voltar para Harã, ou para Ur, na Caldeia, dos seus ancestrais. Nunca se viu, na história, ele pensando em retornar à terra da sua origem, nunca. O Egito foi mais um pouco à frente de onde Deus tinha mandado, para onde Deus tinha mandado ele ficar. Ele retrocede sim até Betel. E lá ele fica. E continuou enriquecendo. Olha, o seu sobrinho enriqueceu tanto que não pôde ficar junto dele. Quem está perto de uma pessoa abençoada é abençoado. Quem está perto de um sujeito que Deus abençoa é abençoado. Você quer dar certo na sua vida, creia em Deus e fica perto de gente abençoada. Você ficar perto de nego quebrado, você fica pior do que ele. Jeito quebrado é porque Deus não pode abençoar. Não é que Deus não quer, é porque Deus não pode. O sujeito não recebe. Não adianta oração para quem Deus não pode derramar a bênção sobre ele, porque a bênção vem, o sujeito está com a capa suja em cima dele, a bênção não pega. Não tem jeito. Essa é verdade, gente. Não estou falando heresia, não. Lê a Bíblia e ora para você ver se não é assim. Mas ele segue. O segundo ponto que eu queria falar sobre a vida desse homem é que Abraão não ouviu Deus só aquela voz de trás, lá no início, não. Ele continuou tendo ouvido para ouvir a Deus. Quando o indivíduo passa por muitas lutas e muitas tribulações, ele parece que perde a audição, a voz de Deus. Ele passa a duvidar. Deus fala de diversas formas, ele não escuta o profeta, ele não escuta uma orientação segura, ele fica procurando vozes aqui, ali e acolá. E Deus, ele acaba perdendo. Abraão aprendeu a ouvir a Deus. E Deus continuou falando com ele. Teve um período que Deus falou muito demoradamente. Depois daquela história de Agar, passaram uns 15 anos sem Deus falar com ele. Já pensou, querido? Pastor, se Deus não falar com você 15 anos, pastor, você continua pastor? Você ouve a voz de Deus, você está perdido. 15 anos Deus não falou com Abraão, e ele permaneceu ali, onde Deus mandou ele ficar, ele ficou, em Betel. Aí nasce o garoto, cresce Ismael, dá um conflito familiar cruel. Sara começou a criar um problema terrível. 75 anos de idade, ela dá Agar para Moisés, nasce Ismael, e agora com 90 anos ela manda essa criada para fora com o filho. Um conflito. Agora, Abraão foi um camarada 10, nota 10, como pai. Deu, municiou, só que ele não conseguiu
Ele disse, eu não vou separar da minha mulher por causa da criada e por causa do filho dela. Mandou ele embora. Tudo que Sara te disser, você obedece. E Sara não teve um coração piedoso, ela mandou mesmo, sabe? Porque Sara mandou Agar embora. E na estrada, num sol que nem esse aqui lá do sertão, Jorge, que você já passa por lá, você está de avião agora, está ficando interessante, né? Você andava naquele carro velho, agora está de avião. A nova vida é demais, né? Glória a Deus, que Deus abençoe. Que Deus abençoe cada vez mais a igreja de Caruaru, pastor Jorge e toda a sua equipe. Então, o menino sai e o Senhor, o anjo do Senhor, quem é? Aparece a Agar, com o filho lá no deserto. Você está pensando que Deus faz discriminação de raça, de cor, de língua, de pessoa? Meus irmãos, Deus é maior do que tudo que você pode pensar. Deus é Deus. Deus foi lá e visitou aquela mulher, visitou aquele menino, deu condições, deu orientação, Deus mudou a vida. E Deus prometeu uma grande bênção. Deus fala com Abraão de novo. Deus volta, Deus aparece a Abraão e tem uma conversa com ele. E disse, agora eu vou te dar um filho. Ela já estava, Agar, com 90 anos. E ele com 100. Ele era mais velho, 10 anos que ela. Aí a dúvida se instalou. Aí foi uma dificuldade enorme. Aí foi um questionamento cruel. Mas ele permaneceu ouvindo a Deus, irmãos. Crer em Deus, ouvir a Deus. Presta atenção nessas duas frases. Se você acredita, aprenda a ouvir, tá? Se você acredita em Deus, aprenda a ouvir a Deus. O que Deus falar é o que Deus falou. Não é o que as pessoas vivem falando, não. É o que Deus falar para você. É por isso, irmãos, que eu sempre oriento as pessoas. Não vive ouvindo qualquer pessoa. Quando você tiver o que ouvir pessoa, aqui é o lugar. Nos pequenos grupos que tem líderes cheios do Espírito Santo, líderes de Deus. Mas a voz que norteia e dá rumo à vida da igreja, à vida das famílias, à vida de quem quer caminhar com Deus, parte do profeta da igreja. Porque ou ele é profeta, ou Deus vai arrancá-lo, ou ele vai sumir. Porque não permanece diante de Deus, no lugar santo de Deus. O lugar é santo quando o santo está nele. E Deus fala e você ouve. Da mesma forma que Moisés ouviu uma labareda de fogo falando com ele no deserto. E ele ouviu e fez o que fez, porque ele ouviu aquela voz, creu naquela voz, obedeceu aquela voz. É difícil você vencer ou tentar vencer duvidando e ouvindo qualquer voz. Cuidado com qualquer voz, tá? Escuta. Quem você sabe que está com Deus? Quem você sabe que tem comunhão com Deus? Quem você sabe que caminha com Deus? Escuta, que dá certo. Nessa caminhada, ele chega. Agora, Deus tem umas coisas que eu fico impressionado. Ele ouviu Deus lá atrás, obedeceu. Ele ouviu Deus já agora, obedeceu. Deu as suas caneladas por aí, mas não retrocedeu, continuou crendo. E porque ele continuou crendo, ele continuou ouvindo. A última coisa que eu e você precisamos é que ao crer em Deus, ouvir a Deus é obedecer a Deus.
Irmãos, aqui está. A provação é aqui. Aqui que você tira a prova dos 9 é agora. Deus pede coisas a você que você diz, eu não dou conta. Você diz, Senhor, eu não dou conta, eu não tenho como, eu não tenho recurso, eu não tenho saúde, eu não tenho condição física, eu não tenho condição emocional, eu não tenho condição intelectual. O que acontece comigo e com você. Mas Deus mandou você fazer. O que você tem é que obedecer ao Senhor. Obedeça. Porque Deus, quando manda a gente fazer uma coisa, você vai fazer, não pense que é você que faz, não. É Ele que faz através de você. Aí nesse ponto entra a vaidade de um indivíduo que faz uma coisa porque Deus fez através dele, porque ele obedeceu um princípio, e ele depois pensa que é ele que está fazendo tudo aquilo e começa a derrapar, começa a escorregar. Irmãos, no reino, nas coisas invisíveis do Senhor, nos mistérios do reino, o carnal, o pecador, não consegue fazer nada. Quem faz é o Espírito Santo através dele. Quando a vaidade sobe a cabeça de um líder, que começa a realizar muitas coisas, e ele se acha, começa a ficar grande, começa a ficar inchado, pensando que ele é que está fazendo. Poxa, sem mim, isso aqui não vai dar certo. Só se eu não pisar lá, a coisa não funciona. Ele está menosprezando o que o Espírito Santo pode fazer através de A, de B, de C, dos santos anônimos que estão espalhados pela obra de Deus em todos os lugares. Ele começa a menosprezar as orações, os joelhos calejados de quem está orando por A, por B, por C, e por ele próprio. Aí, onde entra a ponta da vaidade, a coisa começa a desandar. É o caminho. Muitos líderes caminham e fracassam no final. A obra deles vão para o desprezo do povo. E aí você escuta, puxa, mas que pena, aquela obra já foi tão linda, tá assim. Que pena, e tal, o povo começa a sofrer, porque a vaidade matou a obra. Olha, já vimos isso muito, tá? Então tem que saber uma coisa, quando você fica aqui no lugar que Deus te mandou ficar, e obedece a princípios, tudo dá certo, tudo vai como uma mágica, você não sabe como está indo, dando certo, e as coisas vão dando certo. Você vai e Deus faz florescer florescer em terra seca tudo que você semeia. Mas o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Aqui não passou nesse vídeo, aqui não passou, irmãos. Mas naquela igrejinha de Pitarana, eu estava lá junto com o meu amigo Padre Zé. Meu amigo Padre Zé. Nós dois puxamos a fitinha lá. O missionário Kleber fez um trabalho tão lindo, tão bonito lá, sabe? Eu fiquei tão orgulhoso dele, dessa vez. Tudo bem feito. Ele passou uma fita lá sobre todos os tempos, os líderes que passaram por lá, a obra e tal. Foi um negócio, uma homenagem muito boa a quem esteve por lá. E eu estava ali com o padre, e ele deu uma palavra lá nessa inauguração, diz, onde o bispo Antônio inaugurar uma igreja, eu estou lá. Vou lá, que estou com ele lá. Aí eu contei para o povo lá como é que eu encontrei com ele a primeira vez. Ele nem me falou nada. Ele foi com medo desse cara vem atrapalhar aqui e tal. Mas ele é educado, ele não falou nada não. Eu só me recebeu. Eu cheguei lá na igreja e abracei ele. Fui a primeira pessoa que eu visitei na cidade, antes de visitar alguns parentes na região, foi ele.
Eu disse, eu vou visitar aqui o padre da cidade, Igreja Grande. Cheguei lá e abracei ele. E falei, eu sou o bispo Antônio. Estou aqui para te ajudar a cuidar do povo dessa cidade. Ele ficou carado, olhou para mim. Pô, não é bispo católico, né? Aí ele olhou para mim e tal. Aí eu fui embora, despedi dele, falei uma palavra de oração, abençoei, falei, acredite, Deus vai te dar a vitória, que nós vamos fazer uma obra de Deus na cidade. Sai. Na próxima vez ele já me respondeu. Na terceira vez ele já conversou comigo. Aí depois o padre ficou perguntando por mim, cadê o bispo Antônio, quando viu os missionários lá. Bispo, Padre Zé é meu amigo. Eu estou doido para casar ele, sabe? Ele é muito querido na cidade, o povo gosta dele lá, eu vou casar ele. Engraçado que essa palavra aqui está sendo transmitida pela internet, né? Se ele estiver vendo, eu vou chegar lá e vou perguntar, você viu? Mas é o seguinte, eu quero dizer para os irmãos o seguinte, eu não me acho capaz de fazer essas coisas não. O Espírito Santo me dá aqueles toques, eu vou lá e faço. Por exemplo, a igreja está essa benção, toda essa benção. Esse padre, eu fiz amizade com o padre. Quando a igreja estava pronta, eu fui e fiz amizade com o prefeito, para não dizer que eu ia lá pedir alguma coisa para ele. Nova Vida não pede nada a ninguém, não. Nova Vida faz é dar. A gente dá as coisas. Eu dei para o prefeito o prédio, esse prédio que vocês viram aí, construído, bonitão lá. Falei, olha, está aqui. Ele que me prometeu plantar uma palmeira lá no interior e não plantou até hoje. Se eu não ver, o dia que eu ver ele, eu vou cobrar a palmeira que ele mandou plantar. Mas vamos voltar aqui. O que interessa, irmãos, sabe o que é? Dificilmente vocês vão me ouvir pregar aqui sem fazer uma marola pelo meio, mas não tem nada a ver. Eu sou assim, você não pode me mudar. Não tem jeito, né? Então, a primeira coisa é você crer. A segunda coisa é você ouvir. A terceira coisa é você obedecer. Irmãos, eu não sei se você obedeceria, eu não sei se eu obedeceria. Essa voz de Deus. Lá na frente, no capítulo, parece que 20 ou 22 de Gênesis, ele diz assim, Deus chama Abraão e pede seu filho, seu único filho, a quem amas, me oferece como holocausto, no monte em Moriá. Aí, eu fico impressionado, é que Abraão levanta de madrugada para atender, para obedecer. Ele disse, olha, mas esse camarada, olha só, qual era a idade que Abraão estava? Mais de 110. O filho anterior já havia sido despedido da sua casa com a mãe. Esse agora nasce, cresce, já está garotinho, já andando com ele. E Deus pede em sacrifício esse menino. Aí a promessa que você me fez, que Isaac seria pai de uma grande nação, porque o nome de Isaac foi Deus que mandou ele botar. Ele disse, terás um filho e porás nele o nome de Isaac. Deus chama, diz, faz a promessa e dá os detalhes, diz, porás o nome de Isaac. Agora ele diz, pega Isaac, o teu único filho, a quem amas, e oferece-me como holocausto, lá no Monte Moriá. Monte Moriá é onde está aquele templo, aquela mesquita lá, muçulmana. Aquele monte ali, aquela elevação chama Moriá, Monte Moriá. Aquele era um cerradão feio, na época. E Abraão leva esse menino, e o menino vai inocentemente, como um cordeirinho caminhando com ele. Papai, então, escuta, pai, se eu estava fazendo esse holocausto, vai oferecer sacrifício, e cadê o cordeiro? Ele disse, o pai sabia, meu irmão querido, bota o seu coração num quadro desse, pensa,
Você que ama o seu filho, você que carrega o seu filho, pensa. Você pega um bichinho inocente, com 10, 12 anos, e ele sai perguntando: papai, cadê o cordeiro? O senhor vai fazer um sacrifício que não tem um cordeiro. Diz: meu filho, Deus vai prover. Que sujeito. Você é teu filho, você faria isso? Eu que carregaria minhas filhas no pescoço, passeando com elas. Minhas filhas eram tudo. Eu lutaria com um leão, na unha, mas defenderia minhas filhas. Imagina você, Deus chama e me oferece outro filho. Aí lá vai ele caminhando por dentro do mato, com o jumento, Jorge. Abraão tinha jumento, viu? Tinha camelo e tinha tudo. Abraão tinha muita coisa, tá? Jesus não tinha não, mas Abraão tinha. Aí ele vai subindo, um monte de lenha nas costas do jumento. A lenha está aqui, o jumento levando a lenha, e o menino na frente. Como é que você obedece uma coisa dessas? Quem escuta Deus, quem sabe que é Deus que está falando, faz qualquer coisa que Deus mandar. Aí, ele chega lá, a parte mais terrível, mais difícil, amarra o menino sobre a lenha. Esse homem obedece. Obedece. Muitos irmãos, eu fico pensando hoje nós estamos vivendo um cristianismo cheio de mercenários. Cara, não sabe o que é uma aprovação, não sabe o que é provar a sua fé, não sabe o que é crer em Deus de verdade, não sabe o que é desafio. Eu digo, meus irmãos, eu já fiz muitos desafios. Eu nunca recuei num desafio. Mas eu não digo nada num desafio desses. Isso aí Deus tem que me reconverter, me mexer comigo e tudo. Então eu tenho razão de voltar a Abraão e dizer: uma prova desse nível testifica de quem ouve a Deus, crê em Deus e obedece a Deus. Comece a pensar, comece a analisar qual é o nível da sua obediência. Eu já tive um relacionamento, não do rebanho, porque o rebanho é um rebanho tão santificado e tão amado por Deus. É um rebanho que vem à frente, vem pedir oração, vem receber oração, vem receber as bênçãos, vem receber cura, vem receber milagres. Mas eu digo relacionamento com lideranças. E por isso é que eu falo. Passa a peneira nessas lideranças por aí, para ver o que vai sobrar. Deus quer falar. Deus quer homens que têm ouvido para ouvir. Deus quer homem que sabe obedecer a sua ordem, seja ela qual for. Mas eu retorno para o Evangelho, irmãos e irmãos. Somente o Evangelho pode transformar nesse reino da graça em que nós estamos vivendo. Somente o Evangelho pode transformar homens crus, ímpios, totalmente incrédulos, em verdadeiros homens de desafios, homens santos que desafiam a própria morte para realizar o que Deus manda realizar. O Evangelho faz isso, porque no Evangelho vem o ensino e o exemplo de Jesus Cristo. No Evangelho vem a presença do Espírito Santo que entra no ato da crença verdadeira. Sem o Espírito Santo não existiria a igreja, não existiria rebanho de Deus pela graça. Sem o Espírito Santo, todos derraparíamos nas trevas do engano e do engodo, no sistema satanizado que está aí.
Sem o Espírito Santo, ninguém ficaria de pé na perfeição do Evangelho. Mas o Evangelho, ele traz o Espírito Santo. O Evangelho, ele traz uma mudança de vida. O Evangelho, ele traz um aconchego. O Evangelho, ele puxa o indivíduo para perto de Deus, com os defeitos deles. Aquela fé e aquela capacidade de obedecer de Abraão foi o alicerce da fé dos crentes. Todos nós hoje somos galhas e árvores e folhas daquela fé fundamentada na rocha eterna chamada Deus Todo-Poderoso de Abraão. Hoje você pode dizer: eu quero imitar esse grande homem de Deus que Deus chamou sob ouvir, sob crer, creu verdadeiramente e sob obedecer a Deus. Salvação hoje é pela graça, pela obediência da graça, por ouvir e crer. Mesmo essa crença mal nossa aí, a salvação está garantida pelo sangue que Jesus Cristo selou na cruz do Calvário. Mas acima de tudo, viu, pastor Nilson? O Espírito Santo quer fazer, sabe? A obra, ele está fazendo a obra do jeito que a gente é. Mesmo sem selarmos na nossa vida aquela fé e aquela obediência de Abraão, ele está fazendo. Porque ele me conhece, a mim conhece, você conhece, todos nós, Deus nos conhece. No reino da graça, Deus mantém Deus. Deus sempre será Deus. Glória a Deus para mim e para você. Vamos ficar de pé. Eu quero orar a Deus, acima de tudo, pedindo a Deus para nos dar. Irmãos, eu resumo esse momento pedindo o seguinte: para Deus dar a você e a mim um senso de obediência a Ele. Nas mínimas coisas que nós estamos derrapando no campo da obediência. Obedecer, meus irmãos queridos, é observar princípios e não quebrá-los. É não estar negociando princípios. Obedecer é sustentar princípios. Segure isso. Deus não vai pedir o seu filho para ser sacrificado, mas Deus vai pedir o seu tudo para entrar no reino e caminhar com Ele. Deus está pedindo a mim e a você o seu todo, a sua cabeça, seu tronco, os seus membros, a sua pessoa. Deus não precisa das coisas materiais que Ele te deu, porque isso perece aqui, mas Ele precisa de você, que dura para sempre. Ele quer resgatar Ele próprio em você. Levanta a sua mão assim para o Senhor. Deus, eu quero deixar, meu Pai querido, esse momento, Senhor, de gozo, de alegria, de reflexão, esse momento glorioso que o Senhor nos tem. Deus, que nenhum dos meus irmãos se sinta menos ou mais que o outro, mas se sinta assim, servo, chamado, perdoado, resgatado pelo Senhor. E que o Espírito Santo continue operando a manifestação de Deus em nossa vida, na igreja do Senhor, na santa e amada igreja de Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Seja o Senhor engrandecido na vida dele, na vida dela, na vida das nossas crianças, dos nossos velhos. Deus, tome as nossas vidas nas tuas mãos e cuide de nós para nós cuidarmos uns dos outros como o Senhor nos manda, pelo amor que o Evangelho nos conduz. Em nome de Jesus e para a glória do meu Pai, nós oramos agora e sempre. Amém. Glória a Deus, bem.